passados anos, dos séculos, dos tempos e das estações, Ele não muda. Ele é o mesmo hoje e sempre. Ele é o mesmo, fiel, 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 fiel e justo e verdadeiro. Esse é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Esse é o nosso Deus.
Amém. Graça e paz a todos. Boa noite. Que honra poder estar aqui, escutando esses louvores que vêm lá do fundo para tocar nossa alma, tocar o nosso coração, né? Louvores que nos remetem às nossas vidas de infância, de juventude, e a que eu mais amo é aquela, como criança, me gira no ar. Para mim não tem igual. É uma alegria poder escutar esses louvores. Mas vamos orar, né? Para a gente poder começar a liberar a palavra do Senhor nessa noite, nessa casa. Essa casa que tem tido esse chamado da gente ser usado da forma como cada um de nós é. E eu quero orar, incentivando cada um aqui a continuar firme, forte e bem atento ao que diz o chamado do Senhor. Pai, eu te agradeço por mais esse privilégio, Senhor, por mais esse banquete de poder fazer a tua vontade. Assim que Gustavo falou, eu sei que foi através do Senhor que ele falou para me chamar, mesmo diante de tantas circunstâncias que o Senhor sabe que eu passo, mas para dizer sim ao Senhor, eu digo com tanta rapidez, porque é uma alegria poder fazer a tua vontade. É uma alegria poder dizer: Senhor, eis-me aqui. E eu lhe peço, me ajude nessa noite. Faça como o Senhor quer e não como eu quero. Me esvazie do meu eu e me encha da sua presença. Me use da forma como o Senhor quer.
para que mais e mais o seu nome seja exaltado e glorificado. Venha, Espírito Santo, mais e mais nesse lugar. O Senhor tem a liberdade, o Senhor é o dono da minha vida e de cada um que aqui está. E nós estamos aqui, única e exclusivamente, para te adorar, para te exaltar e te glorificar. Amém, Senhor. Antes de começar, eu queria perguntar, mas não precisa ninguém falar, como é que cada um está nessa noite? Como é que você está, meu irmão, nessa noite, minha irmã? Porque chegar aqui, todo mundo deseja chegar, todo mundo quer estar na casa do Pai. Mas eu confesso que muitas vezes a gente vem, mas a gente vem porque a gente acha que a gente, a gente precisa estar aqui para a gente poder receber uma palavra. A gente precisa estar aqui porque a gente já tem a comunhão com os irmãos. E eu queria lançar essa palavra no seu coração hoje, porque ela já vem falando muito comigo há muito tempo. E eu vou falar aqui hoje de um dos grandes heróis da Bíblia, um homem que, desde o meu começo de comunhão, de caminhada, eu tenho lido, relido, e muitas vezes, quando o Senhor pede para que seja para pregar, eu falo sempre dele. E por isso que eu estou perguntando para você como é que você está nessa noite, porque eu confesso que nessa noite eu estou verdadeiramente pela graça dele, mas certo de que quando a gente vai para perto dele, mais certo de que quando a gente busca ele, há uma mudança e há uma transformação. Eu vou falar para vocês hoje de fé inabalável, e eu vou aqui trabalhar em cima do livro de Gênesis e contar a história mais uma vez e tratar da história mais uma vez sobre José, um homem que viveu uma vida aparentemente tranquila, porque ele era amado pelo pai, ele era desejado pelo seu pai, e ele tinha uma situação de diferença entre todos os seus irmãos. Muitas vezes a gente eu me pego muitas vezes me colocando no lugar, não como José, mas na minha vida, dizendo para o Senhor: Pai, o que é que eu preciso fazer mais? O que é que eu preciso estar fazendo para poder estar mais perto de Ti? Porque muitas vezes a fé, ela quer sucumbir simplesmente por conta de algum erro que a gente cometa, ou porque a gente não consegue acertar com o nosso cônjuge, ou com os nossos pais, ou com os nossos irmãos. E não é porque a gente está na casa do Senhor que a gente não sente isso. E quando Gustavo falou, eu disse: o que é que o Senhor quer que eu fale? Ele disse: meu filho, eu quero que você fale sobre fé. E eu disse: tá bom, Senhor, eu já falei sobre esse texto uma vez, e eu vou entrar de novo nele. E o Senhor disse: vai. E aí, quando foi hoje, aconteceu um fato na minha vida, que esse fato, se passaram 3 anos, eu não vou contar aqui não, porque eu sei que o Senhor, Ele já está fazendo, porque a fé é inabalável. As coisas podem acontecer, as coisas podem sair do prumo aos meus olhos, mas aos olhos dele não. E eu estava me preparando para preparar a palavra, e chegou uma notícia, e eu fui atrás de outra notícia para poder resolver sobre aquela notícia. E a notícia, quando eu fui atrás, ela não foi boa, não foi satisfatória, e é como se eu tivesse saindo do meu prumo, do meu eu, e dizendo assim: e agora? O que é que eu vou fazer? E aí sim entrou o porquê da palavra, o porquê de estar na presença do Senhor, o porquê de estar cada vez mais querendo estar na casa do Senhor. É que Ele não perde o controle, é que pela fé todos nós temos que estar aqui. E aí eu vou começar lendo o livro de Gênesis 37, do 1 e 2, versículo 1 e 2, para a gente poder começar a entender sobre o que Deus falou no meu coração para trazer para vocês nessa noite. 37, 1 e 2. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro,
na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos, e o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai mais notícias sobre eles. Guardem bem essa parte. E José trouxe mais notícias sobre eles. Está lá no final, a gente voltar aqui. Como eu falei no início, José, um filho desejado, um filho amado, e um homem que tinha uma fé inabalável, e tinha uma confiança, e tinha algo com José que era totalmente diferente. Eu não vou ler porque tudo sobre a história, porque o livro de Gênesis, nessa parte sobre José, vai do 37, o capítulo 37 até o 50. Eu vou trazer aqui os tópicos do que o Senhor trouxe para que eu pudesse estar trazendo junto com vocês, e para a gente poder tratar aqui de 4 pilares para ativar a nossa fé nessa noite. Mas para a gente poder começar a tratar desses pilares, eu vou falar primeiro, que a gente tem que falar sobre a fé, A fé que, se a gente for no Google, ela vai dizer que indica a noção de acreditar, é o que o Google coloca, noção de acreditar. Mas quando a gente vai para a palavra, que é o nosso grande argumento, que é o nosso grande ponto de partida de qualquer ser humano, isso é indiscutível para mim. A palavra fé está lá em Hebreus 11:1, diz que, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Então, o que você tenta ver no seu normal, eu tento ver no meu normal, ele muitas vezes é visto de uma forma que não se concretiza quando verdadeiramente a gente sabe que o Senhor é quem dá a última palavra, ou que Ele vai trazer aquilo que Ele deseja. Então, trazendo para o texto de Gênesis sobre José, José era um improvável em que, diante de todas as circunstâncias que ele passou, por ter sido um filho escolhido, mas que os seus irmãos não o desejavam, seus irmãos não os amavam, seus irmãos tinham inveja. Então, para José, aos olhos dele, ele enxergava como se tudo estivesse ok, porque mesmo ele não sabia que os irmãos o desejavam, mas ele chegava perto, ele conversava, ele trouxe os sonhos para os irmãos, para a família. Então, ele não tinha noção do que vinha o porvir. E por isso que eu trago esse homem para nós nessa noite, porque passar o que José passou, tudo que ele viveu lá na frente, não tem como a gente mensurar. José foi vendido para os egípcios, os irmãos antes queriam matá-lo, mas acabaram não matando. E ele tinha uma fé que, para mim, é uma fé que me dá essa certeza de que eu não posso sucumbir, que você também nessa noite, eu sei do meu problema nessa noite. Eu vivi hoje um dia que eu disse, Senhor, e agora? E o Senhor disse, aí lá em casa eu estava sentado, eu fiquei meio, quando a gente diz que a gente fica alerta, fica sem entender o que está acontecendo, quando parece que a casa quer cair, que o negócio quer desmoronar. Aí eu fiquei vendo umas plaquinhas que a gente tem lá no terraço, tem um monte de coisa, sua família é legal, aquela coisa toda, mas tinha uma que hoje, eu nunca prestei atenção. Aí hoje eu olhei uma plaquinha que tinha assim, não se aperreie. Eu me atentei naquela, eu disse, entendi, Senhor, eu não vou me aperrear. E Márcia olhava para mim, dizia, como é que você está? Eu disse, eu estou bem, eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que está sobre nós. Eu sei o Deus que está aqui sobre a vida de cada um, que veio nessa noite para poder me ouvir, não me ouvir, mas sim o que Deus quer trazer através da minha vida. Um Deus que não falha. E eu creio, eu não vou contar o testemunho hoje, porque eu sei que o testemunho precisa ser completo. Hoje ele não está completo, porque a obra não foi completada. Mas eu vou contar, e eu creio que vocês vão estar aqui para poder ouvir. E aí, os pilares que o Senhor me trouxe diante disso, para que a gente ative a nossa fé nessa noite, e
principalmente para mim, para ativar a minha fé. 4 pilares que a fé, para ativar a nossa fé. A primeira, intimidade. Isso aí é fato, e sem intimidade a gente não tem como a gente seguir. Como a gente vai seguir essa intimidade? Dentro desse texto aqui de José, de Gênesis, intimidade. E eu fui buscar o que diz a intimidade, o que quer dizer intimidade? Amizade íntima, familiaridade. O nosso Deus, Ele é família conosco. O nosso Deus, Ele deseja a nossa amizade, mas uma amizade íntima. Quer você esteja bem, quer você esteja mal. É muito fácil quando você tem os amigos que está tudo muito bom, mas a verdadeira amizade é quando também as coisas não estão boas. E eu tenho provado disso, e parece que é incrível quando as coisas acontecem, quando não estão boas, é que Deus vem e diz assim: mas eu estou aqui, eu estou do seu lado. Aí é que você vê o quanto a amizade é íntima, o quanto a amizade é mais forte e é mais presente, enquanto ele mais chega perto da gente. E aí Gênesis 39:2 diz o seguinte para a gente, e o 39:21. 39:2 diz: e o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. E o 21 diz: e o Senhor, novamente, mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos da guarda da prisão. Notem que o Senhor estava com José em todo tempo. Era simplesmente só porque o Senhor escolheu José? Não, o Senhor nos escolheu a todos nós. Mas o que me traz o fato dessa história, desse homem, esse grande homem, era a intimidade que ele tinha com o Senhor. Passar o que José passou, sem em nenhum momento a Bíblia relatar que esse homem murmurou, que esse homem questionou, que esse homem foi bravo em querer gritar e dizer: Senhor, eu não estou mais aguentando. Em nenhum momento. Quando vocês lerem esse livro de Gênesis, nessa parte do capítulo 37 até o 50, quando fala da história de José, eu não tenho um relato que traga um José desesperado, mas sim um José que sempre estava com o Senhor. E isso, para mim, mostra essa intimidade, que é um dos pilares que a gente tem que ter como cristão, que não importa o que nós possamos passar, não importa o que dizem de você, o que importa é o que você tem e o que você é no Senhor. Se você tem a intimidade com o Senhor, não importa, não se preocupe com o que dizem de você, só continue no foco que é Ele. O segundo pilar, o temor. E o temor aqui não é um temor de medo. Em nenhum momento vocês também vão ver que José tinha medo do Senhor. José tinha profundo respeito e obediência. Esse é o verdadeiro temor que a gente tem que ter. A gente não precisa, como cristão, ficar achando que Deus é um Deus que pune, achando que Deus é um Deus que nos vai dar castigo. Não. Deus é um Deus que é íntimo, é um pai, é aquele que chega na hora certa, aquele que parece incrível. Quando a gente está brincando, feito menino, como criança, quando se joga no braço do pai, tudo está maravilhoso, mas quando a gente leva uma queda, parece incrível. Ele chega na hora para poder dar a mão, para poder sarar a tua ferida, para poder cuidar do teu problema. Ele é assim, e eu pude provar isso hoje. Todo mundo me conhece aqui, eu sou um cara que brinca, eu sou um cara que está sempre feliz, eu sou um cara que está sempre alegre, mas no meu íntimo, você tem as suas circunstâncias, você tem as suas falhas. Eu sei das minhas falhas, eu sei das minhas deficiências, eu sei das minhas limitações, mas Ele sabe que mesmo dentro das minhas limitações, Ele está comigo, Ele é íntimo comigo, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. E para falar do temor, vamos para o 39:9. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Nessa parte aqui do texto, José foi tentado pela mulher de Potifar, ele foi
desejado pela mulher de Potifar, e ele foi temente, ele foi obediente ao Senhor. Ele disse não, porque ele tinha intimidade, ele era amigo de Deus, ele sabia que se ele fizesse algo, mesmo que o Senhor, por tanto amar, ia dizer assim: meu filho, você está perdoado. Ele preferiu ter esse temor de obediência e de respeito. Primeiro porque ele tinha o respeito pelo seu dono que tinha colocado ali, que tinha comprado ele, e ele tinha essa característica, mas acima de tudo ele tinha uma obediência ao Deus Todo-Poderoso. E eu quero encorajar você cada vez mais, meus irmãos. Eu sei que a nossa situação dentro desse país, do que nós temos vivido, não tem outra forma a não ser obedecer ao Senhor. Muitos estão tentando fazer do seu jeito, muitos estão tentando procurar ajudas de psicólogos, ajuda de pessoas mais experientes. Eu acho isso importantíssimo, mas o que mais importa para cada um de nós é estarmos no íntimo do Senhor, é estarmos buscando essa obediência que é através do temor. E o terceiro pilar que eu quero trazer para vocês é sobre ação. Para a gente poder estar tendo essa intimidade, para a gente poder estar tendo essa obediência, a gente também tem que ter ação. Ação como? Júnior, disposição para agir, é o que já relata a palavra. Agir como? Indo até Ele, falando com Ele, da sua forma, do seu jeito. É por isso que eu amo vir para essa casa pregar ou falar. Esse não é o meu melhor momento. O meu melhor momento é quando eu estou no dia a dia com o pessoal. Eu sou um cara muito extrovertido, eu sou um cara que gosta muito de conversar. A minha função como profissional é de vendedor, então eu falo muito. Mas chegar aqui nesse momento é algo que é por obediência a Ele, é algo que é para fazer a ação de dizer: Senhor, já que Tu me amas tanto, eu vou, eu faço, para que Tu possas ser exaltado e glorificado. E na ação aqui, aí a gente vem para o texto de Gênesis de novo, no capítulo 40, do 4 ao 7, falando também sobre José. E o capitão da guarda entregou José deles, e ele os serviu, e eles estiveram um período na prisão, e ambos sonharam um sonho, cada homem seu sonho em uma noite, cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho, o mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã, e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes, e ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa de seu senhor, dizendo: por que aparentais tão tristes hoje? Mais uma característica, mais uma lembrança sobre José, mais um fato do que José viveu. Nesse momento aqui, José estava na prisão. Nesse momento, José estava naquela situação que: estou na prisão, para que eu vou estar fazendo uma ação de procurar saber o que esses camaradas estão precisando aí? É nessa hora, meus irmãos, que a ação vem. Por quê? Porque se você está na intimidade, se você está no temor, a ação vai ser fato na sua vida. E aqui José mostra, José estava na prisão, José estava passando uma fase em que nenhum de nós aqui queria passar, nenhum de nós aqui quer passar pelas tribulações. Mas quando a gente está na intimidade, quando a gente está no temor, a gente age em qualquer circunstância. E José nos mostra aqui nessa noite que a gente, e essa casa tem vivido muito isso. Eu vejo todas as obras e os ministérios que a gente tem aqui, o quanto cada um aqui tem feito da forma correta, com obediência ao Senhor, buscando cada vez mais a intimidade. Eu vejo aqui Fabíola, eu vou relatar seu nome, Fabíola, porque eu gosto das pessoas que não gostam de holofote. Você é uma delas, minha irmã. Você é uma daquelas que diz assim: ó, vai ter que ir para limpar a recepção. Não, Fabíola quer ficar aqui atrás. Fabíola quer pegar para fazer alguma coisa para limpar. Fabíola quer. É dessa forma que a gente tem. E trazendo essa correlação com José. José estava na prisão, gente. Onde é que José ia aparecer ali? E o texto depois vai falar que ele pede a esse padeiro e a esse, o outro que é aqui o padeiro e o...
Cadê? O mordomo e o padeiro. Ele pede aos dois, depois que eles contam o sonho, que José interpreta o sonho para eles. Um consegue ter êxito, o outro não. Ele pede simplesmente que os outros se lembrem dele. José aqui, ele simplesmente agiu. E ele agiu de uma forma por amor, sem nem conhecer, sem nem saber. E essa casa tem vivido isso. E isso é que a gente tem que entender, e isso é que a gente tem que buscar cada vez mais. É fazer por amor, é fazer na obediência, é fazer pela intimidade que cada um traz, cada dia, a cada noite, a cada madrugada, na presença do Senhor. E só assim a gente vai conseguir cada vez mais avançar. E só assim a gente vai conseguir ter essa familiaridade com o Senhor, que é plena, que é maravilhosa. E José fez isso. José simplesmente foi e viu que aqueles homens não estavam bem. É claro, numa prisão meio difícil alguém estar mais tranquilo, mas veja que ele, mesmo assim, foi se preocupar com aqueles dois homens, e aqueles dois homens depois foram libertos. E o quarto pilar que eu quero trazer para vocês é a disponibilidade. A disponibilidade que é aberto para... A disponibilidade que diz que você deve estar aberto para receber conselho e com novas ideias. José era um homem assim. José era um homem que ele sempre escutava, ele sempre que diziam algo para ele, sem mesmo nem saber o que ia acontecer ao final de sua história. Tudo que ele viveu, José, ele tinha a disponibilidade. E vamos lá para Gênesis 41:16. Gênesis 41:16 diz: E José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Aqui José vive o fato já de terem se lembrado dele na prisão, e ele vai até Faraó para contar. Faraó manda chamar José para ele relatar, porque ninguém conseguia desvendar aquele sonho que Faraó queria. Mas antes José, por ter intimidade, por ter temor e por ter ação de ir até lá, se disponibiliza. Mas quem José usa para dizer que vai fazer? Deus. José podia chegar ali e dizer assim: rapaz, eu vou resolver essa parada aí para tu. Pode deixar que eu sou o cara. Pode deixar que eu sei resolver. Aqui é o cara. Quem mais resolve o problema aqui nesse negócio sou eu. Mas José não. E é por isso que eu amo esse tipo de situação. É por isso que eu amo esse Deus tão poderoso, que dá essa situação de você dizer quem é que faz. Quem faz é o Senhor. E eu quero, diante de tudo isso, trazer o que eu tenho vivido dentro dessas situações, do que eu tenho aprendido, e passar para vocês, porque o que a gente faz aqui é simplesmente passar para vocês, que vocês possam avançar, que vocês possam crescer cada vez mais, porque nós só somos aqui um simples canal de que cada um tem o seu potencial, de que cada um tem uma fé, mesmo quando muitas vezes não consegue entender. Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa, 17 anos, e ali foi toda a minha conversão, fui trabalhando dentro dessa empresa, e eu vivi fatos de ser talhado por gerente, por chefe, que diziam, quando eu estava no meu início da minha caminhada, que eu não podia estar falando de Deus, que eu abria muita boca, eu ia lá e queria falar de Deus o tempo todo. Deus me moldou. E eu estou contando tudo isso para mostrar que a fé, ela se constrói. A fé, ela exatamente é isso, é uma busca. Muitas vezes, alguns podem dizer assim: ah, mas a minha fé está fraca. Tá, se você não tem esse desejo, está fraco se você não quer ir ao ponto principal, aquele que é o mais importante para a sua vida, aquele que te chamou, porque nenhum de nós está aqui porque a gente veio por conta própria. Primeiro que a gente está aqui porque Ele nos amou primeiro, certo? Porque aquela cruz foi por mim e por você. E aí, quando Ele traz a gente, seja para essa casa ou para qualquer uma casa, é pura e exclusivamente por amor. E no início da minha caminhada era assim, eu tinha uma fé que era uma forma às vezes meio que de, como eu sou muito
instantâneo muitas vezes não paro antes, eu já quero falar, eu já quero fazer. E o Senhor foi me moldando, e o Senhor foi me tratando, mas Ele foi me tratando exatamente para poder me dar o privilégio de ser usado, me dar o privilégio de usar esses pilares aqui. E quando Ele me trouxe essas revelações, eu fui me lembrando de cada ponto da minha caminhada com Ele, que principalmente foi nessa primeira empresa que eu estava, porque das outras eu não conhecia ainda, eu não tinha a vivência com Ele. Mas quando eu entrei nessa empresa em 2001, eu já estava na igreja, na outra igreja que a gente congregava lá na Episcopal. Eu era muito verde, muito novinho na fé, mas eu tinha um desejo de falar dele instantaneamente. E aí o inimigo tentou, através da boca de algumas pessoas, dizer assim: você fala demais, você fala muito. E eu fiquei triste. E aí nesse mesmo dia eu fui para uma vigília. Sorriso lembra, um amigão nosso lá, Romerão. Fui para a casa de Romerão e eu cheguei na vigília arrasado, cheguei triste. E aí, primeiro ponto da volta da fé, eu fui para onde? Eu estava triste, eu estava abalado, mas a fé me levou, a intimidade me levou. Eu fui para um lugar onde eu pude buscar, e é aqui que você tem que buscar, é no seu quarto que você tem que buscar Ele, é onde você estiver. A fé é assim que você tem que viver. A fé, quando as coisas estão boas, ela acaba muitas vezes ficando meio que vazio. É por isso que esse Deus ele é loucura para todos nós. Porque quanto mais você às vezes tem luta, quanto mais você às vezes tem situações que passam na sua cabeça, de como é que eu estou vivendo isso, como é que eu vou viver isso, Ele vai lá e traz você para perto, para lhe trazer para a intimidade, para lhe trazer para o temor, para fazer você agir e para fazer você ficar disponível para tudo aquilo que Ele quer. E ali eu continuei minha caminhada, comecei a agir de forma diferente dentro dos pilares, comecei a passar e-mails, comecei a tratar de forma mais cautelosa. E todo ano, para quem trabalha em vendas, todo ano você participa de convenções. Então, a cada ano a gente tinha uma convenção. E aí Deus foi dando as estratégias para mim. Deus foi dando situações em que eu, dentro daquilo que eu já tinha dentro do meu coração, e que por isso que eu me retrato muito com esse texto e essa história de José, que é totalmente diferente do que eu estou contando sobre a minha vida, mas cada um de nós temos uma singularidade, cada um de nós temos o privilégio e a oportunidade de viver o melhor dentro do Senhor, com o Senhor. E eu hoje estou aqui contando para vocês aquilo que Ele sempre fez comigo, simplesmente porque eu também, quando entendi o que era viver com Ele, porque o primeiro livro que eu li quando me converti foi o livro de Jó. É outro nome na Bíblia para mim que me remete muito à fé, à obediência, à disponibilidade, ao temor e vários outros. Amo também o livro da história que conta tudo sobre Davi, Paulo. Esse manual não tem como a gente querer dizer qual é o melhor, qual é o que mais. Esse manual relata o nosso dia a dia, a cada momento. E aí, o que é que eu fazia nas minhas convenções? Eu comecei naquela época, hoje mais não, já fazem 3 anos, já estou em empresa e eu já venho há 2 anos devido à pandemia. Eu fico num quarto de hotel quando a gente vai para essas reuniões. Eu tenho ficado só por conta da pandemia. Você não pode ficar mais junto de um colega, mas na época em que eu ia para essas convenções que a gente podia ficar junto, e eu pegava colegas de outros estados, eu sempre fiquei com colegas, e muitas vezes as pessoas ficavam na empresa pedindo para ficar: não, me deixa dormir só com fulano, porque fulano não ronca, porque fulano não solta pum, perdão pela palavra, viu, Cátia? E aí era assim que acontecia, e eu não perguntava nada. Eu peguei colegas que roncavam, eu peguei colegas que soltavam pum, mas eu dizia logo quando a gente chegava no quarto, um para o outro, eu dizia: meu irmão, tem 2 coisas que eu faço logo pela manhã. A primeira é ir para o banheiro para me organizar, eu vou muito cedo, e a segunda é orar. E eu já levava estrategicamente a Bíblia que estava no quarto, do lado da minha cabeceira. E eu, graças a Deus, porque Ele é bom, porque Ele usa você da forma como você é, como Ele quer lhe usar.
Ele sempre colocou junto de mim homens que não tinham a mesma fé que eu tinha, que podiam ter já a fé, mas que não tinham a mesma vivência que eu vivi. E eu aproveitava essas estratégias para poder fazer com que esses pilares que eu estou falando hoje já vivenciassem a minha caminhada. E por que eu estou trazendo isso para a gente? Porque Deus tem feito isso conosco. E nós muitas vezes não queremos, porque a gente se acha muitas vezes incapaz. E eu quero dizer nessa noite a você: você não é incapaz, você é capaz, você é uma potência na mão do oleiro, da forma do seu jeito. Por isso que eu relatei sobre você, Fabiola, porque você me toca muito quando você está ali atrás, que você faz assim: olha, eu vou ficar lavando, eu vou ficar organizando lá o quartinho. Eu peguei uma vez, a gente chegou aqui na igreja, eu vi uma vez essa senhora, essa irmã, ajeitando esse quartinho aqui, que a gente pega rodo, que a gente pega vassoura, que a gente pega papel para ir para o banheiro. Ela tirou ali, o que tirou e o que não tirou. Você lembra disso? Até escorpião saiu daquele lugar. E é por isso que eu amo esse evangelho. É por isso que eu amo esse Deus. Porque Ele nos usa da forma como a gente está, seja no momento bom, seja no momento difícil, Ele nos usa. E Ele vai nos usar sempre. Basta você estar atento para ouvir. E nessa noite eu reforço esses pilares para você. Não deixe de ter intimidade com o Senhor. Mesmo que você muitas vezes ache que tantos anos já de evangelho, tanta coisa eu já passei, muitas vezes tantos nãos, muitas vezes tantas ofensas de irmãos ou de familiares, e não é em vão. É porque você tem algo para derramar. A cada momento que você põe o pé nessa casa, a cada momento que você põe o pé no ônibus, viu, Jonathan? Que você pega aqueles ônibus, meu filho, que também é outro que me dá a certeza de que essa fé é inabalável. Vê esse rapaz tá aqui todos os dias, vê esse rapaz ir para a rua, pro sopão, lá para o portal, e pegando o ônibus, morando. É Paulista que você mora, meu filho? Morando em Paulista. Arthur Lundri. Esse é bem pertinho. Esse é o Deus que eu realmente me dá essa certeza de que esse evangelho é poderoso. E depois desse tempo que eu passei vivendo tudo isso, eu comecei a colher os frutos. Porque você colhe, pode ter certeza, os frutos são colhidos. Eu já vi muitos familiares, está aí um casal que vocês são amigos, eu já vi muitos que vieram através da sua vida, a família de George, um casal que tem feito a diferença na casa do Senhor. Cada um que está aqui, tem feito a diferença na minha vida e na vida de muitos. Seja cortando o cabelo, seja advogando, seja fazendo um card, seja trabalhando lá aonde você trabalha, meu comandante. E eu vejo jogando ping-pong, dando a cabeça muitas vezes para poder resolver a parada, sendo homem, sendo macho, sendo você, David, Church, que está sempre feliz, Rafa, que está sempre na mansidão, as meninas que estão chegando agora, cada uma aqui, Ilane, que chegou há pouco, mas já está aqui, nessa intimidade. É esse Deus, minha gente, que nos mostra. Você, irmã de Davi, eu já vi poucas vezes aqui, mas sei que você também tem essa fé inabalável, mesmo em silêncio, desde que conheci aqui a primeira vez, mansa. É assim também que Deus lhe usa. E eu pude colher no meu 17º ano da empresa. Sorriso já sabe disso. Eu já estava vários anos nessa empresa. Na minha última convenção, e na última convenção eu já estava dizendo assim: o Senhor, não quero ir mais não, eu não aguento mais convenção, eu não aguento mais viver, sabe, essa coisa de ficar tendo que falar, coisa de
de comercial, palavras de budget, palavras de demanda, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu já estou cansado desse negócio, Senhor. Fique quieto. Fui para a convenção chateado. Era um hotel perto do centro de convenções ali em São Paulo. Prestem atenção. Antes dessa convenção, eu tinha ficado 2 vezes com o mesmo colega. Ele de Campinas, por fim eu visse isso. Italiano, de descendência italiana, Luciano, o nome dele. E aí eu falava todas as vezes, ele tinha passado por um processo de separação. E eu procurei falar com aquele irmão, com aquele colega. E ele agradecia muito, falava toda vez: pô, cara, é tão bom quando eu fico contigo, é a segunda vez que eu estou ficando com você. Eu disse: que bom, Luciano, que eu estou podendo até de novo estar com você para poder falar de Deus para você. Mas aí, quando eu estava na última convenção, estava tomando café, aí chegou um outro colega, que morava também em Campinas, que era amigo de Luciano. Chegou na minha frente e disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa, que eu nunca tive intimidade aqui contigo. A gente se conhece tão pouco, você mora em Recife, eu sou de Campinas, e você tem mais intimidade com o Luciano, mas a gente é da mesma empresa. Eu sou cristão hoje, e eu queria te contar, porque eu sei que tu é cristão. O Luciano sempre me falou de você, o Luciano sempre contou da fé que você tem. Eu saí dali. Eu disse: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter feito aquilo que o Senhor sempre me mostrava. Mesmo eu não sendo capaz para muitas coisas, não tendo certas habilidades em muitas coisas, mas uma coisa que Ele sempre me deu foi a alegria de conversar com as pessoas. Ele sempre me deu essa, e José retrata isso. José falava para os irmãos diziam: lá vai o bestalhado, lá vai o idiota falando aí. Quantas vezes você já foi tratado assim por algumas pessoas? Não tem importância. Continue com a intimidade, continue com o temor, continue agindo em prol do nome do Senhor, meus irmãos, e continue sendo disponível para estar bem atento, para fazer conforme a vontade dele. E dentro dessa caminhada não foi fácil. Essa aqui também convive com as nossas palavras de comercial, porque também vive a mesma situação que eu, e ela é um dos grandes pilares também na minha vida, na caminhada da fé. Que Sorriso é amiga antes de estarmos aqui, e me ensinou muita coisa, né, Senhor? Quando muitas vezes eu era uma ovelha que muitas vezes só queria reclamar, questionar, e ela dizia: Juninho, você não pode falar isso não. E é por isso que é bom ter essa intimidade, porque na intimidade você tem família, você tem pessoas que também direcionam. E por isso que a gente tem esse chamado de ir até o que está cansado, ir até o que você muitas vezes aos seus olhos você não enxerga que vai acontecer algo, mas acontece. Basta um abraço muitas vezes, basta uma palavra de conforto, basta uma oração, basta muitas vezes um corte de cabelo, ou basta muitas vezes ser quem você é, da forma como você é, brincalhão, que gosta de trabalhar forte, que gosta de cuidar dos dentes das pessoas, mas está lá com o seu sorriso, que gosta de cuidar de cabelos, que o Helena, eu sei que Márcia me contou ontem também, que trabalha aí com essa situação. Cada um, gente, cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua singularidade. Camila, que chegou agora, a Raíssa também, que já está aqui, já cuida lá das crianças no portal. Camila, que já vai para a intercessão no portal. Eu vi segunda-feira ela lá na intercessão, pegando fogo. Minha diretora geral, que quando eu cheguei aqui para participar do teatro, me incentivou, me mostrou o quanto era bom poder estar servindo dessa forma. Cada um aqui tem a sua singularidade. Se eu estou falando da singularidade, você eu não conheço, minha irmã, mas vi você levantando seu braço aí, vi você ali adorando. Essa é a intimidade que o Senhor tem lhe dado, sabe? E se eu estou falando daqui, casal, que a gente já se conhece, e que a gente tem visto vocês vindo com essa experiência, com essa bagagem de ter essa mansidão,
e que nos mostra cada vez mais que esse Deus é assim. Ele é um Deus que mostra a nossa fé da forma como cada um de nós aqui nós somos. E é por isso que eu amo esse Evangelho, é por isso que eu falo desse Deus, é por isso que eu concluo com vocês aqui dizendo: se você tem fé, tem intimidade com o Pai, obedece ao Pai, age para glorificar o Pai e é disponível para receber estratégias novas e conselhos para avançar, você não temerá nada. E como sempre gosto de dizer, você irá aproveitar os banquetes que o Pai lhe proporcionar para crescer em fé. Saia dessa noite com a certeza, o que possa estar acontecendo, tenha a certeza de que a sua fé é inabalável, de que o seu problema já está sendo resolvido, de que a sua causa já está sendo resolvida. A única coisa que você precisa nessa noite ter a certeza é de que Ele já preparou, é de que Ele já organizou tudo, é de que Ele ama você, Ele me ama e Ele fará muito mais. Basta você seguir esse manual e ir em busca cada vez mais de estar na presença dEle. Obrigado, que Deus abençoe cada um. Amém?